Olha, é frustrante, né? Se matar pra perder aquela gordura da barriga, fazer 1000 abdominais, viver de salada e força de vontade, correr até não aguentar mais e a barriga continuar lá, firme e forte. E se o problema não for falta de esforço? E se a luta toda estiver sendo travada contra o inimigo errado? Pois é, o erro não é falta de dedicação, de jeito nenhum. A questão é que o verdadeiro alvo dessa luta, ele está escondido. Não é sobre brigar com o próprio corpo, mas sim finalmente entender como ele funciona de verdade. Sabe aquela gordura que dá para beliscar na barriga? Então, isso aí é só a ponta do iceberg. O verdadeiro problema, o inimigo real, é invisível, não dá para tocar. É uma gordura que fica lá dentro, bem perigosa e que joga um jogo com regras completamente diferentes. É a tal da gordura visceral. E ela não fica lá parada, não. Ela está ativamente pressionando o fígado, atrapalhando o pâncreas, sobrecarregando o coração. E o mais assustador de tudo, alguém pode até parecer magro por fora, mas por dentro está carregando uma quantidade perigosa dessa gordura que vai sabotando o metabolismo, os hormônios, a sensibilidade à insulina, tudo em silêncio, dia após dia. Então vamos deixar bem clara a diferença aqui. A gordura subcutânea, essa que a gente belisca, ela é mais passiva. Pensa nela como se fosse uma conta-poupança de energia do corpo. Já a visceral, essa é outra história. Ela é um parasita agressivo. Ela adora o caos, fica liberando substâncias que inflamam tudo e mantém o corpo num estado de estresse constante lá por dentro. Ok, mas como é que a gente sabe qual das duas está dominando o corpo, então? A boa notícia é que existe um teste bem simples, um teste físico mesmo, que dá para fazer em casa para ter uma boa ideia. É bem simples. Olha só, se ao pressionar a barriga, ela se projeta para fora e parece dura, firme, isso aí não é músculo não. É a gordura interna, a visceral, empurrando a parede do abdômen. Essa pressão toda é um sinal de alerta, como se o metabolismo estivesse gritando por socorro. Mas calma, aqui vem a parte boa. Apesar de ser a mais perigosa, essa gordura visceral também é a mais vulnerável. Isso se a gente souber atacar o ponto fraco dela. Existe uma combinação biológica exata para desativar essa gordura. E olha, não tem nada a ver com passar fome. O ponto fraco é esse aqui, estresse oxidativo. A gordura visceral, ela ama o caos que isso gera no corpo. Pensa no estresse oxidativo como se fosse uma ferrugem dentro das células. Quanto mais ferrugem, mais forte a gordura visceral fica. Então, a lógica é simples. Para se livrar dela, primeiro a gente precisa limpar essa ferrugem. E como a gente faz isso? Nossa primeira arma de ataque não é comer menos, mas sim comer a coisa certa. O foco aqui é neutralizar essa ferrugem usando compostos que vêm de plantas bem específicas. A gente está falando dos carotenoides. Basicamente, são os pigmentos que dão aquelas cores super vibrantes aos alimentos. E eles não são só decoração no prato, não. São verdadeiros sinais biológicos para o corpo. Comida colorida de verdade, tipo batata doce, pimentão, espinafre. Isso enfraquece a gordura visceral. Já a comida bege, sabe? Pão, macarrão, isso alimenta a danada. Isso não é achismo, viu? Tem ciência por trás. Um estudo muito interessante feito no Japão pegou um grupo de pessoas e olha só, elas tiveram uma redução real, mensurável, na gordura visceral em só 8 semanas. E o detalhe, sem cortar calorias e sem fazer exercício extra. O amigo segredo foi aumentar o consumo de vegetais cheios desses carotenoides. Simples assim. Ok, vamos para a segunda arma. E essa não é de comer, é de beber. Pensa nela como uma espécie de chave mestra, capaz de destrancar as células de gordura visceral. Todo mundo já ouviu falar que chá verde emagrece, né? Mas isso não é só papo de marketing, é pura química. O segredo está numa substância com uma sigla meio estranha, ECGC. E o poder dela está numa ação dupla, um ataque em duas frentes. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, o EGCG vai lá e tipo arromba a porta da célula de gordura, liberando o que está lá dentro para ser usado como energia. Ao mesmo tempo, ele funciona como um segurança, bloqueando a entrada de gordura nova que vem da comida. Ou seja, queima mais e absorve menos. Genial, né? Mas atenção, porque é aqui que muita gente erra feio. Aquele chá verde de garrafinha que vende no mercado, aquilo é basicamente água com açúcar, ou seja, o combustível perfeito para a gordura visceral. Para ter o efeito de verdade, o negócio é ir no chá de qualidade, como matcha ou sencha. Neles, a folha inteira é aproveitada, o que garante uma concentração gigante de ECGC. E agora, vamos para a peça final do quebra-cabeça. Talvez a mais poderosa de todas. E não é sobre se matar na academia por horas a fio. É sobre se mover com inteligência, na intensidade certa.
A ciência já mostrou que existe um ponto ideal, um sweet spot metabólico, para queimar a gordura visceral de um jeito super eficiente. E esse ponto é quando o exercício chega a 75% da capacidade máxima. Não é leve demais, nem intenso demais. É o ponto exato. E como achar essa zona de 75%? Não precisa de nenhum aparelho de laboratório, não. A melhor ferramenta é uma coisa super simples, conhecida como o teste da fala. A ideia é bem fácil de pegar. Se durante o exercício dá para cantar, tá muito leve. Se não dá nem para formar uma frase, passou do ponto, tá intenso demais. O ponto ideal, o tal dos 75%, é quando a pessoa consegue falar, mas com certo esforço. Tipo, dá para conversar, mas a preferência seria não conversar. É esse o ponto. E olha que incrível o que uma meta-análise que juntou mais de 100 estudos descobriu. As pessoas que treinaram nessa zona perderam quase metade da gordura visceral em só 2 meses. E o mais chocante, o peso na balança quase não mudou. Isso só prova uma coisa, a balança mente. A gordura perigosa derrete por dentro, bem antes da gente notar a diferença no espelho. Então, deu para perceber que a gordura visceral não se vence na força bruta, mas sim com precisão cirúrgica. Vamos montar o plano de batalha. É um ataque em 3 frentes, bem direto. Primeiro, cor. Adicionar um vegetal de cor bem forte em cada refeição para lutar contra aquela ferrugem. Segundo, compostos. Trocar uma bebida do dia por um chá verde de verdade para destravar e bloquear a gordura. E terceiro, movimento. 3 a 4 vezes por semana se exercitar naquela zona do teste da fala. E o mais importante, consistência é muito melhor do que intensidade. E aqui está a grande virada de chave. A ideia não é matar o corpo de fome, punir com dietas malucas que só deixam o metabolismo mais lento. O jogo é outro. É abastecer o corpo com inteligência para depois ativar a queima de gordura com o movimento certo. Essa gordura visceral é perigosa, sim, mas não é uma sentença para a vida toda. Quando o corpo recebe os sinais certos, através da cor no prato, dos compostos do chá e do movimento inteligente, a biologia responde. A única pergunta que fica é: qual dessas 3 armas vai ser a primeira a ser usada nessa luta?